com alegria que cumprimento a todos, através de mais essa oportunidade de podermos estudarmos juntos a Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciarmos esta aula, de convidar a irmã Lúcia, que venha fazer a oração inicial. Boa noite a todos. Pai querido, estás nos céus, abençoe e guarde a cada um dos que estão presentes e aquelas pessoas que estão assistindo também à distância esse estudo. Que o Senhor possa abençoar também os ensinos, as palavras que vão ser ditas aqui nesse curso. Amém. E abençoe a todas as pessoas, Senhor, também que estão nos seus lares. Isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Na aula 36, nós fechamos o tema O Sinal da Besta, Principados e Potestades. Vimos que esses personagens, que esses são organismos pelos quais o dragão, que na Bíblia Sagrada representa Satanás, tem utilizado no nosso planeta para coordenar ações sobre a face da Terra. Ações estas que têm um propósito específico de ir contra tudo o que se chama Deus. Ir contra a verdade. Ainda que custe o sacrifício de milhares e milhares de membros da humanidade, que são vítimas da maldade destas potestades que a Bíblia chama, então, aqui no caso desse tema, as potestades da maldade. Assunto seríssimo. Se qualquer um procurar pesquisar sobre a pré-história da China e de algumas nações da Ásia, vocês vão encontrar facilmente, segundo a opinião de vários estudiosos, vocês vão notar que diversos pesquisadores conseguem rastrear, conseguem mapear que dragão já era alvo de adoração cerca de 6.000 anos antes de Cristo. Especialmente na região da China, a pré-história da China. Ou seja, 2.000 anos antes de nossos primeiros pais caírem. Já tinha civilizações se formando lá nesse contexto. Já tinha civilizações trabalhando nessa direção, identificando então a adoração a esse animal mitológico, conhecido então como dragão, que lá no Apocalipse, capítulo 12, do verso 7, o verso 8 e 9, apresenta ele nada mais nada menos como sendo um dos nomes ou apelidos do próprio Satanás, que outros de seus nomes são serpente, dragão, Satanás, diabo, etc. E que engana a todos. Nós estamos falando desses rastros históricos, rastros pré-históricos, de um indivíduo que já estava colocando o seu brasão, a sua marca aqui na Terra, ensinando as pessoas que caíram já a reverenciá-lo, a adorá-lo. Por isso que quando Cristo chegou, nos dias dele, ele falou que ele era o príncipe das trevas deste mundo. Que já vinha atuando como tal, príncipe das trevas. Curiosamente, alguns estudiosos, inclusive, comentam que o Homo sapiens, coloca entre aspas esse termo, nós já falamos muito sobre isso, teria habitado nessa região da China de 200.000 a 50.000 anos antes de Cristo. Então vocês veem que são registros da história do pecado circulando aqui, de seres que pecaram antes de Adão e Eva, já estavam fora do jardim, já estavam convivendo com a maldição do pecado, que saiu lá para fora, já vinha convivendo. Porque os nossos primeiros pais viveram no período conhecido como eternidade. E eles viviam no lugar que o pecado jamais entrou. O dia que eles cometeram pecado dentro do jardim, imediatamente eles foram expulsos. Que nós conhecemos a história. E esse jardim foi recolhido e levado embora. Então, vocês veem que o rastro aí
do dragão é muito antigo. Agora, quando nós mostramos ele na aula passada, como representação, hoje ainda na atualidade, em diversas nações da Ásia, especialmente a China, o dragão representa para eles sabedoria, o poder do Império Chinês, coisas do gênero. No Japão também tem representações, eles acreditam também. Inclusive existem festas dedicadas, é um animal mitológico e é um dos mais sagrados, adorado por essas civilizações. Existem festas, inclusive no Brasil, já tem alguns anos, já trouxeram um dragão desse para cá, em algumas regiões, ali em São Paulo, já tem sido feita essa festa também, dedicada ao dragão. Edmilson? Em São Luís não foi feita a festa, mas um shopping, lá no grande shopping da cidade, levou 2 réplicas de um dragão desse. Passou mais ou menos um mês, mais ou menos, no período de Natal. Passou um bom tempo esse dragão lá no shopping. Isso é, para nós aqui, isso é novidade que vai chegando, né? É gigante. Mas para lá, eles têm eles de vários tamanhos, 20, 50, 60 metros, de pano, com armações de taboca, aí entra as pessoas de baixo e tal. Tem a festança danada com isso, para tudo quanto é lado do mundo, mas especialmente lá na China. Veja que a mídia, de um modo geral, é usada como instrumento forte nas mãos do dragão para tentar mostrar através de filmes, novelas, contos, histórias, lendas, etc., que Deus não é tão bonzinho, não é tão bom como a Bíblia apresenta e que o diabo também não é tão ruim como a Bíblia apresenta. E isso faz com que as pessoas passem a ter uma facilidade de aproximação maior com as coisas que desagradam a Deus e que desonram a Deus. Então, as pessoas, de um modo geral, e isso vai contaminando indivíduos, que por fim contamina diversas religiões, e aí determinadas imitações do mundo começam a invadir a igreja, que no fundo tem como pano de fundo essas ideias, e dessa forma vai desenfreando a apostasia no mundo religioso. Uma outra coisa que nós levantamos na aula passada, a questão do ecumenismo. É outra arma tremenda que o dragão tem usado para poder reunir o mundo religioso, o planeta religioso, debaixo de um comando. O ecumenismo não derruba paredes das religiões para formar uma religião só, mas ela forma um exército de conivência de determinados assuntos, de determinadas ideias. Cada religião continua com as suas ideologias normais e seguindo cada um seu conceito, mas determinam alguns pontos aonde eles serão coniventes a nível mundial. Não só no mundo cristão, mas no mundo pagão. Desde João Paulo II, com as suas viagens, ele já tem tentado laçar o ecumenismo mundial de forma tremenda, não só estendendo tentáculos religiosos para laçar o mundo cristão, mas também o mundo pagão, os representantes do dragão sobre a face da terra. E nós vimos que o dragão representa não só Satanás, mas ele representa governos comunistas sobre a face da terra e religiões pagãs sobre a face da terra. Então, isso abraça uma gama muito grande, que se somar tudo, chegamos próximo de uma cifra aí de 70% tranquilo, sobrando os 30% só para o mundo cristão. 21 de novembro do ano passado, 2019, o Papa Francisco esteve na Tailândia com o patriarca budista, mostrando a importância do ecumenismo, evidenciando o brilho que a religião pode ter diante do mundo, principalmente através de um princípio chamado educação, que é muito prezado pelos budistas. E isso passou a ser foco desde então
do trabalho, dos próximos passos do Papa Francisco, não é difícil de se imaginar que a próxima encíclica que ele vai trabalhar, ele já está trabalhando para isso, para poder apresentar como ideia o tema educação. Na última encíclica, que foi em junho de 2015, ele trabalhou com o tema meio ambiente. Voltou um projeto completo mostrando a importância do meio ambiente a nível global. Mexeu numa ferida que tinha que ser mexida há muito tempo. Mas nós sabemos que por trás desses bastidores o que rola. Agora, entra com o princípio da educação, mostrando a importância da nova era que nós estamos vivendo e que precisa arregimentar o mais rápido possível uma nova ordem de coisas. Então, não é difícil de imaginar os próximos passos na direção de trabalhar uma encíclica como apresentada no bate-papo lá com o patriarca budista, um tema que vem a trabalhar sobre a educação. Porque tudo começa com a educação. A ideologia de gênero que toda a vida foi apresentado no sistema comunista convencional, isso alastrou sobre a face da Terra. E nunca se teve um planeta tão empedernido com o homossexualismo como tem hoje. Afetando, inclusive de maneira gravíssima, o mundo cristão. O tanto de problema dessa natureza que a própria igreja tem enfrentado já há alguns anos. Desgraças ao trabalho feito pelos sistemas comunistas sobre a face da Terra. No caso do Brasil, governos de cunho comunista que nós tivemos, liderados por um partido político chamado PT. E aliados do gênero. Hoje nós temos visto aí um governo que entrou de direita e não tem apoio algum para fazer nada, porque graças a Deus, Deus colocou um homem para defender o seu nome sobre a face da terra, representado aqui então pela nossa nação, o Brasil. Deus é que põe presidentes e tira. Os demais que teve antes, Deus pôs também, deu um compromisso para eles, mas o que eles fizeram? Não cumpriram com a vontade de Deus. Muito pelo contrário, ensinou a ideologia comunista, que é anticristã, que é antifamília, ensinou sobre a face da terra. E isso é o brasão do dragão, isso é a insígnia do dragão, que tem sido ensinado sobre a face da terra. Nós comentamos também na aula passada, basta levantar um presidente americano de linha comunista e ter um papa de linha jesuíta, é uma dupla dinâmica que é difícil de não imaginar o desfecho do conflito se algo desse gênero acontecer nos nossos dias. Não significa necessariamente que precise de ter os dois. Qualquer um que estiver representando o papado, seja jesuíta ou não, vai responder dessa maneira. Agora, lá nos Estados Unidos, para que ocorra o decreto dominical de maneira mais clara, não resta dúvida que o alinhamento político fundamentalista que leva essa linha com facilidade a ser desenrolada do decreto dominical, conforme apresentado na Bíblia, seria um governo de estrutura comunista ou de estrutura marxista. Nós já temos aí a maior nação da face da Terra, em número de população, que já tenta infestar o planeta todo com o comunismo, que é a China. E vimos também em aulas anteriores que a crise que ainda está se desenrolando hoje, que ainda está proibida as igrejas de abrir aqui em Goiás, porque o governador daqui ainda não abriu a guarda, aqui ainda está proibido, nós estamos reunindo aqui, mais importa obedecer a Deus do que os homens, é o que nós temos feito aqui. Estamos obedecendo a ordem do mestre, não desobedecemos a ordem do mestre. Nós preferimos continuar obedecendo ao Senhor. Isso aí que tem outros também sobre a face da terra, não tenho dúvida que tem outros fazendo o mesmo trabalho também. Não só no Brasil, mas em todo o mundo. E tem cristãos morrendo
nessas nações para lá, sendo perseguidos em regiões de domínio comunista. Então não é de se admirar. Eu vi também alguns vídeos na região de Santa Catarina, eles proibindo inclusive as famílias de fazer culto doméstico dentro de casa. Eu vi alguma coisa rolando desse jeito, coisa desagradável demais. Então é muito sério esse assunto todo. Esse vírus que está rodando por aí, pela sua letalidade, ele não tem força para fazer o barulho que ele está fazendo. O que está acontecendo, na realidade, foi um ato terrorista promovido pela mídia internacional, que iniciou lá na China e alastrou sobre a face da Terra, com apoio, inclusive, de muitos fake news que foi desenvolvido lá na Rússia. Isso já foi comprovado. E lá na Flórida está movendo ação contra, culpando a China por essa atitude terrorista da pandemia mundial, culpando a ela por isso. Mas, tudo bem, isso é o que está acontecendo, está nos bastidores. O que importa é que esse blefe fez o mundo parar, inclusive a igreja, a obra de Deus. Então, desenvolver trabalhos domésticos não tem nada na linha de que trabalhou Atos dos Apóstolos, capítulo 1, todinho. Nós vimos também na aula passada que essa ideia terrorista é uma forma de teste que essas potestades estão analisando para ver o comportamento da população mundial em cima de uma guerra biológica. O que seria, né? Uma guerra biológica é barata. Não gasta com armamento, não gasta com avião, não gasta com nada. Só para vocês terem uma ideia, a peste espanhola, que aconteceu no período da Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola, o nível de letalidade dela é 100%. O indivíduo gripa de manhã, de tarde está morto. Então esse coronavírus aí está pior do que a música do Ney Matogrosso, vira homem. Não está com nada. Esse aí não vira nada. Esse coronavírus, Covid-19, tem um público seleto que ele busca atingir, e todo esse público depende de ser pessoas doentes, pessoas com problemas. E geralmente o público idoso, normalmente a maioria, já tem o problema de pressão, ou de diabetes, coração e etc, etc. Então por isso que o público idoso é um alvo mais fácil do Covid-19. Mas morre criança também se tiver problemas, morre jovens, pessoas que usam anabolizantes, pessoas que usam corticoides, pessoas que têm problemas, já fazem outros tipos de tratamento. Usa essas bombas de academia. Esse público todo é público de risco. Aí sim, o Covid-19 deixa de ser um mequetrefe. Aí ele somado, ele implanta uma pneumonia gravíssima no indivíduo que traz rapidamente uma fibrose pulmonar. O pulmão vira um tijolo. E não tem respirador que salva se virar fibrose. Enquanto está na pneumonia, se for para o respirador, medicação em cima, ainda acode. Mas se virar fibrose, já era. Aí não tem volta. A fibrose, o pulmão vira uma parede. Acabou. Aí é óbito, certo? Agora, presta atenção no que nós comentamos na aula passada. O dragão sempre promoveu caos sobre a face da Terra. O caos foi tão grande no período antediluviano que teve que destruir o planeta, acabar com a raça humana e com a raça animal que vivia sobre a face da Terra. O caos foi tão grande em Sodoma e Gomorra, era para ir Sodoma, Gomorra e Zoar. Zoar só não foi porque Ló pediu para ir para lá, para não vê-la destruída. Mas Sodoma e Gomorra desceu debaixo do fogo. Está lá debaixo do Mar Morto hoje. A peste negra dizimou uma terça parte
dos habitantes da Terra. No período da guerra entre a Inglaterra e a França. Em 5 anos, dizimou com 1/3 do planeta. A gripe espanhola, a irmã White ainda estava viva quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial. E a gripe espanhola, depois da morte da irmã White, ela aconteceu em 1918, a gripe espanhola aconteceu em 2 anos. Essa gripe dizimou, matou mais gente do que nas 2 guerras mundiais que teve. O tanto de gente que morreu com a gripe espanhola, que tem 100% de letalidade. A pessoa adoece de manhã, de tarde está morta. Gripezinha braba. O que eu estou dizendo? Esse coronavírus não é nada. E fez a turma ficar aninhada dentro de casa. Só no blefe, só no barulho, só no gargalo do gogó. A economia mundial está parada. É um país ou outro que está soltando devagarzinho. O comércio está indo devagarzinho, está soltando devagarzinho, mas está na cara que tem gente por trás dos bastidores segurando a economia mundial para ir ao caos. A saúde do povo, a letalidade, o nível de morte de todo mundo, tem até gente baleada levando nome de coronavírus, esfaqueado com coronavírus. Pneu explodindo. Pneu explodindo no peito com coronavírus. Então, esse tipo de ridículo está correndo para tudo quanto é lado do mundo. Porque o importante é fazer terrorismo. Tem gente que está com tanto medo, irmãos, é uma coisa terrível. Quer ver falar em visitar uma pessoa, agora nessa época, é fácil você tomar uma carreira, ou tomar uma porta na cara. Não é nem, é até ridículo estar falando isso, né? Falar em visitar alguém. Eu fui buscar uma mercadoria outro dia num lugar, logo no começo da crise, já estava proibido de abrir o comércio e tal, mas eu precisava buscar essa mercadoria. Cheguei lá na fábrica para pegar a mercadoria, fui ajudar a arrumar a lona na caminhonete para eles pôr dentro o negócio, chegaram com a empilhadeira para colocar perto e tudo. E aí eu cheguei perto, eu tive que insistir muito para eles entregar essa mercadoria para mim, porque eles não iam vir mais para Goiânia. E aí quando eu fui pegar dentro fui arrumar a lona assim, eu cheguei menos de 1 metro do rapaz que estava ajudando a colocar, o rapaz deu um pulo pro lado assim, ó, parecia que eu era um monstro assim, que estava chegando perto, porque eu sou de Goiânia, né, lá interior. Então eu fiquei assim constrangido com aquilo, mas dei a impressão que eu não tinha me importado com aquilo, que eu não tinha percebido o pulo que ele deu de lado assim, com medo de eu encostar nele ou chegar a menos de 1 metro de distância. Foi muito constrangedor aquilo. Eu entrei no carro para vir embora e fiquei matutando, falei, gente, que neura que tá, como é que pode o pessoal tá desse jeito? Tem muito. O que eu estou chamando a atenção, irmãos? Num caos desse aí, como eu disse na aula passada, levanta tranquilamente a proposta do sinal da besta. E aí no meio de um caos, se coloca um vírus que o vírus da gripe espanhola, ele está vivinho, guardadinho. Tem na Inglaterra, tem nos Estados Unidos, tem na China. Está guardadinho. Negócio de guerra biológica, já viu que é barato. E traz resultado financeiro estúpido. E mata mais gente que nas guerras. Com bala, com bomba atômica, que não precisa disso tudo. Irmãos, o que nós estamos mostrando? A hora que soltar um vírus, tipo desse da gripe espanhola, é aí que o bicho vai pegar mesmo. Aí começou a crise. Então, começa uma crise dessa, solta o decreto dominical. Então vem o decreto dominical, já pensou se ele vier junto com um vírus desse, que realmente é letal? Aí quem tiver dentro da cidade, hoje com um vírus que não faz nada, que é um vírus mequetrefe comparado com os anteriores que teve. H1N1 matou e mata muito mais gente até hoje. Então esse vírus, que não mata igual os anteriores que teve, o povo aninhou, como que eles vão sair de casa se souber que é um vírus que mata mesmo? Quem disse que eles vão sair de casa?
É apenas uma reflexão que eu estou chamando a atenção para observar. Cristo deu uma ordem, a ordem do mestre. Qual foi a ordem dele? Ide. Pregar o evangelho. Ele deu essa ordem. Tem algum lugar na Bíblia que ele retirou essa ordem? Não. Não tem. E a igreja que deveria estar fazendo isso está o quê? Fechada. Está fechada. Aí arruma um monte de programa para fazer dentro de casa e tudo, mas nada disso tem a ver com o trabalho da ordem do mestre, que é ide e pregai. Assim que Jesus ascendeu aos céus, os discípulos se reuniram e começaram a orar para que o Espírito Santo viesse. Nós vamos estar vendo isso aqui agora. Jesus, lá em Mateus capítulo 24, do verso 15 ao verso 18, ele comentou que quando o assolador chegasse, quem estivesse no telhado, não desça. Quem estiver no campo, não volte. Ficou a ideia, claro, nos estudos que nós já tivemos anteriormente, que quando o assolador, o que é o assolador para nós? A última perseguição. Segundo a escatologia bíblica, com o chamado decreto dominical. Eu estou só chamando a atenção, simulando a atenção, que se ele vier junto com uma guerra biológica, o bicho vai pegar feio. Porque a hora que manifestar o decreto dominical, com certeza não vai ser junto com a guerra biológica. Ele vai aparecer primeiro bonitinho a nível educacional. A guerrinha biológica vem em seguida, para acionar o decreto de morte. Raciocina. Aí vai vir a proposta. Você quer ser curado? Então aceita o domingo. O domingo. Aceita o sinal da besta. Aceita a guarda do domingo. Aceita trabalhar no sábado. Então, quando o assolador iniciar o seu processo, quando sair o decreto dominical, é a hora de quem estiver no telhado não descer, quem estiver lá na rua, quem estiver lá no campo não voltar para trás. Ou seja, o que é para fazer daí para frente? Cumprir com a nossa missão. E qual é a nossa missão daí? Se o decreto dominical começou vindo dos Estados Unidos para cá, esse é um detalhe importante. Ele tem que partir dos Estados Unidos para cá. Porque se ele for só localizado, só no Brasil, não é. Se ele vier lá da Europa, também não é. A Bíblia apresenta ele vindo de onde? Dos Estados Unidos. Veio dos Estados Unidos para cá, para o resto do mundo. Aí sim, aí o bicho pegou. Aí é a hora de sair das grandes cidades para as pequenas cidades. Porque a qualquer momento, o decreto de morte vai começar. E aí é a hora que vai sair das pequenas cidades e ir para os matos. Eu tenho um condomínio, comprei uma fazenda algum tempo atrás, uma pequena fazenda, e loteei. Deixei a metade dela sem lotear, com reserva, tudo arrumadinho, justamente para que, se for da minha geração que isso for acontecer, para poder receber o povo de Deus lá. Ele está ali acampado. E a parte de trás é a parte loteada. Para quem hoje, em paz, tranquilo, quiser ter um lugar lá, está a 407 quilômetros de Goiânia. Longe daqui de Goiânia, né? Mas num lugar cercado de montanhas, não tem muvuca de condomínios em volta, um lugar que é um mato, mas que nem pernilongo, mosquito que chupa sangue, a gente não vê por lá atacando. Um lugar muito bonito. Mas para a honra e glória de Deus, eu tenho dedicado há 10 anos esse trabalho, estou quase terminando as obras desse condomínio, e eu tenho um desejo muito grande no meu coração de ter o povo de Deus ali, nesse lugar. Não importa em que lugar que você mora, em que país que você mora, mas já está na hora do que nós estamos vendo acontecer hoje, de começar a pensar nisso. A tecnologia 5G que eu comentei na aula passada, ela é questão de tempo, já vai se alastrar no mundo inteiro. E isso vai ser um grande mal para a saúde da humanidade. Então quem estiver nos grandes centros vai estar sujeito ao câncer por ondas de radioatividade muito alta dos receptores dessas antenas. Essas antenas, apesar
de serem menores, por esse motivo elas serão multiplicadas, terá que ter uma antena praticamente para cada 10 ou 12 casas. Mas o poder das micro-ondas desses receptores atravessa o corpo da gente, atravessa os tijolos. Então vai ser uma coisa muito nociva para a saúde da população mundial. A não ser que eles conseguirem arrumar até lá, quando tiver alastrado já por aqui, alguma alternativa que evite essa contaminação. Do contrário, os níveis de câncer vão subir disparadamente. E aí, quem tiver condição, para a honra e glória de Deus, de viver de uma maneira mais simples no interior, ou mesmo no campo, nas fazendas, seja onde quer que esteja, terá condições de ter qualidade de vida maior. Então é algo que a gente precisa de começar a trabalhar a cabeça, porque se a cabeça não mudar, o corpo também não muda. Nossos hábitos não mudam. Então a gente tem que começar a planejar, desde já, olhar para esse lado. O dia e a hora, Jesus falou que ninguém sabe, nem os anjos sabem, para que a gente não seja surpreendido. O verdadeiro cristão tem a Bíblia, e ele alimenta dela. Ela é o pão da vida que nos sustenta. Isso nos dá força, nos dá poder de estar um passo à frente de tudo. É o maior informativo que nós temos do universo, é a palavra de Deus. É a notícia avançada. E é muito importante nós estarmos sempre um passo à frente. Hoje nós entramos na aula de número 37, o milênio, parte 1. O milênio apocalíptico. Começaremos a trabalhar com Apocalipse capítulo 20. A experiência do Covid-19 que nós estamos vivendo hoje mostra muitas famílias sobre a face da terra extremamente angustiadas, porque o medo gera angústia. E a Bíblia fala de uma angústia de Jacó que vai acontecer na última crise. E o que nós estamos vivendo hoje? O medo da contaminação das pessoas, o medo que as pessoas estão vivendo da contaminação. Por isso, preferem ficar dentro de casa. Preferem desobedecer a ordem do mestre. Que a ordem dele foi ide e pregai. As pessoas tinham que estar curando, tinham que estar estendendo as mãos sobre as ovelhas, os líderes religiosos, os oficiais de igreja, tinham que estar estendendo as suas mãos sobre as suas ovelhas, para que elas possam serem consoladas, para que elas possam serem curadas, para que elas possam serem confortadas pela fé. Todos estão alinhados, guardados. São pouquíssimos sobre a face da terra que têm dado sequência a esse trabalho de cumprir com a ordem do mestre. Essa angústia que o povo está vivendo hoje dá para ter uma ideiazinha de quando tiver algo bem grave acontecendo, quem sabe um vírus que realmente seja letal de fato, e ainda estiver dentro da cidade. Vai dar para entender bem mais o nível de angústia que eles vão enfrentar, no sufoco, frente a uma perseguição que a fé das pessoas não está tão lapidada para entender que Jesus está voltando. A nossa fé precisa ser lapidada hoje, estudando as profecias como nós temos feito, estudando as lições, alimentando da palavra de Deus. Fazendo assim, nós conheceremos o momento exato de tomarmos nossas atitudes, de acionar os nossos passos na direção que o Senhor tem dirigido. Porque a gente esperar o caos que tem sido apresentado pelo trabalho, pela obra do dragão sobre a face da terra, com essa experiência com o Covid-19 que está aí acontecendo no planeta, realmente mostra um nível de caos, porque isso vai ser uma quebradeira internacional tão grande, e a China e os países que puderam dar um passo à frente nessa questão, tanto aqueles como a Holanda ou como o Japão que não acreditaram nesse blefe,
Eu digo blefe porque esse vírus não tem o nível de letalidade dos anteriores, como H1N1 e outros mais, a SARS e outros mais que tiveram. Meus amados, esse é o mais fraquinho de todos em nível de letalidade. O fato é que os países que deram um passo à frente, porque não se renderam ao blefe, por ser o Covid-19 um vírus que não tem tanta letalidade, tomaram suas precauções, seus cuidados, quando muito isolaram o grupo de risco só e a vida continuou. Esses vão ficar mais ricos, porque lá circulou normal a economia. Mas a economia mundial vai sofrer um baque, porque a economia mundial quietou. Isso vai gerar quebradeira. Vai gerar inadimplência e vai gerar quebradeira. Quase todas as nações do mundo, à custa de um vírus que não tem o nível de letalidade que teve todos que tiveram de 2002 para cá. Lamentavelmente, todos vindo lá da China, do dragão. Lamentavelmente. Não adianta fugir dessas ideias, porque é um projeto que o dragão está tentando, através dessas potestades de maldade, colocar sobre a face da terra para ver se funciona. Ele viu que funcionou. Então agora se manda um vírus, esse próprio Covid-19 mesmo, solta um Covid-20, 21, sei lá, solta uma outra versão mais letal, é dor de cabeça. Inclusive tem um vídeo que circula na internet, que em 2015, um político italiano denunciou o desenvolvimento em laboratório na China desse vírus do Covid-19 ou do coronavírus. Existe um vídeo circulando na internet e essa fonte séria. Ninguém deu atenção para ele na época quando ele falou isso. E hoje todo mundo está vendo que ele tinha razão no que ele tinha falado. Foi desenvolvido, foi injetado nos morcegos, segundo a denúncia, e lá sabe que lá come mesmo, come essas porcariadas. Então passou para o povo, teve inclusive um banquete no dia 18 de janeiro desse ano para 40 mil famílias e começou toda a desgraceira que alastrou para a face da terra. Então não adianta a gente ir na contramão dos fatos que estão acontecendo. Tapar sol com a peneira não adianta. Então são muitas autoridades sobre a face da terra que estão sabendo disso de forma real. Tanto que existe um processo do escritório de advocacia lá da Flórida contra o Partido Comunista Chinês, culpando eles pela pandemia mundial. Então não adianta correr, são fatos que nós estamos de frente para eles. Tem havido vítimas sobre a face da terra. O processo que vai desencadear a última crise, que vai acionar o milênio apocalíptico, a igreja vai estar reunida, evidentemente, orando no momento oportuno, não escondido de vírus, não se escondendo como Jonas no fundo do navio, para não ir pregar em Nínive. Não é escondendo lá no fundo do navio, do porão do navio, não. Mas quando, no momento oportuno, a igreja estiver em missão, a obra de Deus estiver em missão normal, aí serão avisados, evidentemente, por Deus, para estar se reunindo de maneira mais consagrada. E aí estarão pleiteando, pedindo pela chuva do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, mostra os apóstolos reunidos. Eles já eram não só os 12, mas tinha 120 reunidos. Os primeiros batismos que teve antes do Pentecostes, propriamente dito, já tinha 120 batizados. Além dos 11, já tinham 120, que Matias entrou um pouco depois. Mas tinha os 11, mais 120 que estavam ali orando para receber o Espírito Santo. Onde no capítulo 2, do verso 1 em diante, então abre o leque da descida, da manifestação do Espírito Santo, que a Bíblia identifica aquilo como chuva temporã, chuva para o plantio da semente. Hoje, Joel capítulo 2, verso 23 e 28 e 29, Deus manda a temporã e manda a serôdia.
Mas aí, dentro do contexto das palavras pronunciadas pelo profeta Joel, que é a palavra de Deus, quando chega no verso 28 e 29, ele entrelaça essa mensagem de chuva temporã e serôdia com a obra do Espírito Santo. Que eu vou derramar meu Espírito e os jovens terão visões, sonhos, etc. Já abarca direto no contexto que teve exatamente lá no Pentecostes. Então caiu lá a temporã e para nós hoje vai vir a serôdia. E nós faremos milagres tão quanto foram feitos naqueles dias da chuva temporã. Só que os últimos acontecimentos serão muito rápidos. Nós estaremos recebendo chuva serôdia, praticamente estaremos debaixo de uma crise que estará desabando o encerramento do conflito sobre a face da terra. Que o milênio apocalíptico estará prestes a iniciar. Que ele iniciará com o grande e terrível dia do Senhor. Nós sabemos que Apocalipse, capítulo 6, verso 11, nós já comentamos anteriormente, fala de um número de conservos e irmãos que haverão de morrer perseguidos, matados, como foi lá na Inquisição. Na Inquisição, aquelas almas debaixo do altar, lá referente ao 5º selo apocalíptico, foi justamente essas almas debaixo do altar que foi vista, que eles clamavam: até quando, ó santo e soberano, não vingas e julga o nosso sangue dos que habitam sobre a face da terra? Mas foram-lhes dadas compridas vestes brancas, para que eles repousassem mais um pouco de tempo, até que se completasse o número de conservos, irmãos teus, que haverão de morrer como vocês estão morrendo. Então essa é a mensagem do 5º selo, as almas debaixo do altar. Nós sabemos, pelas profecias, que nós estamos debaixo dos acontecimentos do 6º selo. E dentro dos acontecimentos do 6º selo, acontecerá a chuva serôdia e acontecerá o decreto dominical. E mais uma vez vai acontecer também escurecimento do sol, da lua, isso vai se repetir. Antes que aconteça o grande e terrível dia do Senhor. E terremoto também? Terremoto também. Terremoto, inclusive, está lá nas pragas. Nós vamos ver as pragas e vai se desencadear. Entre a 6ª e a 7ª praga vai ter o terremoto, que vai partir, inclusive, o Vaticano em 3 partes. Representando os 3 espíritos imundos semelhante a Hans, né? Que teve por trás dos bastidores o tempo todo. No livro do profeta Joel, inclusive, no contexto do capítulo 2, olhando o verso 1 e o verso 2, está trabalhando o tempo todo com esse grande e terrível dia do Senhor. Coisa tremenda. Esse grande e terrível dia do Senhor vai ser o primeiro dia do milênio. Mas vamos abrir o Apocalipse no capítulo 20 e analisar do verso 1 ao verso 3, antes de nós mergulharmos propriamente dito em cada detalhe que acontecerá neste grande e terrível dia do Senhor. De cara, nós vimos ali que vi descer do céu um grande anjo que tinha a chave do abismo nas suas mãos, e ele prende Satanás, encontra ele nesse lugar então chamado de abismo, prende ele para que ele não mais engane as... Então ele não vai ter acesso, ele vai ficar realmente preso, evidentemente vai ser tratado, vai ser alimentado, normal, como ele alimenta hoje, tudo normal, mas vai estar preso que ele não vai enganar mais ninguém. E ele vai ficar preso ali, fala que durante 1000 anos. Mas ali no final do verso 3, fala que depois desse milênio, importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Ou seja, então após o milênio vai ter um tal de pouco de tempo, que nós vamos estar estudando na aula que vem, hoje não vai dar tempo. Então, e é nesse período que ele vai voltar a reconstruir as nações. E nesse pouco de tempo que ele vai ter. Esse planeta vai ser remodelado aos moldes da arquitetura satânica, da forma que ele vê, que ele imagina. E para cumprir esse pouco de tempo, o final do milênio, Deus ressuscitará os ímpios. E ele vai estar coordenando, sem vista a olho nu, líder desse povo durante esse pouco de tempo que vai ter, para reformar o planeta Terra. Mas voltando aqui nos bastidores, então, no início do milênio, Arius, você queria comentar alguma coisa? Agora, na atualidade, ele está preso no abismo. Não.
hoje ele vive no abismo. Ele circula nas nações, engana as nações. Dos outros mundos. De outros mundos que Só também... no nosso planeta que ele não vem. Ele não entra aqui, mas através das potestades da maldade, ele atua normalmente. Não, é porque eu pensava que antes... E gente daqui, dessas potestades, desses principados, da maldade, tem contato com ele para lá. Nesse lugar conhecido na Bíblia como abismo. Então, nós já estudamos sobre isso anteriormente, vimos que ele agora será expulso, o príncipe das trevas desse mundo, porque ele foi julgado e tal, o quê? Condenado. Então, isso foi a conversa de Jesus com o Pai, e que revelou para todos que estavam ali, está lá no capítulo 12 do Evangelho de João. Para e pensa, né? Se ele não está tendo acesso aqui, é só os funcionários. Imagina quando ele vier. Que estrago que ele não vai ser. Pois é, agora você pensa que negócio complicado, né? Mas nós temos Deus conosco. Glória a Deus. Amém. Temos o exército de miríades de anjos que protege o povo de Deus em todas as épocas. E os servos de Deus e servos de todo o tempo, não se preocupem, que nós temos Deus conosco. E por isso que estamos vivos até hoje e estamos procurando cumprir com a missão que Deus tem confiado a cada um de nós. Mas o tempo de angústia está chegando. Isso que aconteceu com esse vírus mequetrefe aí é só uma ideia. E não adianta pôr culpa em Deus. Deus não tem nada com esse vírus. Nada. E quando acontecer praga vir de Deus, que é a sétima vai vir, nem o cachorro que pertence ao povo de Deus vai virar sua língua, como foram nas 10 pragas do Egito. Então, meus amados, vai desencadear a pregação do Evangelho, vai estar fechando. A chuva serôdia vem para justamente fechar a pregação do Evangelho, vem a chuva serôdia junto. O decreto dominical vai vir junto nessa bola de neve todinha, partindo dos Estados Unidos para o resto do mundo. E quando sai o decreto dominical, nós devemos sair das grandes cidades para as pequenas cidades. É certo que aqueles que já têm condição de ficar já nos matos, já fica direto, já tem jeito de ficar para lá. Mas quando começar o decreto de morte, deve sair também das pequenas cidades, aí sim, ir para o campo, ir para os matos. Então precisa, antes de tudo isso, de ter a fé alimentada. Não ter medo. Nós temos que confiar em Deus. E não está confiando em Deus quem está aninhado dentro de casa. Não está exercitando a fé. Porque não existe fé em ficar tremendo, acuado dentro de casa sem cumprir com a ordem que Deus deu. Jonas foi parar no bucho do peixe. Peixe não. Jonas... O pessoal do estudo já sabe. Jonas foi parar no fundo de uma criatura, no fundo do mar, e foi parar lá em Nínive. Entende, irmão? Na praia. Então, se aquilo fosse peixe, ele demorou a acabar a catinga de peixe. E eu não sei com que cheiro que vai vir muita gente de casa hoje para a igreja de novo. Porque Deus não mandou fechar a igreja. A igreja está fechada. E isso aí vir com cheiro de peixe para a igreja é dureza. Né? Porque todo mundo está acostumado a vir para a igreja com perfuminho, desodorante, tudo certinho, mas cheirando peixe é complicado. Então precisa de ficar ligado nesse assunto, porque a crise que vai vir de verdade mesmo, se essa que não é de verdade ainda, fez o povo ficar quieto dentro de casa, imagina outra crise. Para não ser conduzido à morte, para não ter constrangimentos maiores, sufocos maiores, vai ter uma proposta, sinal da besta. Mão direita, sinal de compromisso, testa, sinal de entendimento. Mas aí vem o selamento. O momento que vai abrir o dia, o primeiro dia do milênio, que é o dia que Jesus vai voltar, nós chamamos ele então de grande e terrível dia do Senhor, que nós temos no livro de Joel, temos no livro de Abacuque, temos no livro de Naum, temos no livro de Zacarias, dentre outros, e várias menções no Novo Testamento também, do grande e terrível dia do Senhor, que lá em Apocalipse capítulo 18, verso 8, fala que em um só dia cairão as pragas, pranto e dor.
E no verso 10 do capítulo 18 de Apocalipse, que em uma só hora esse planeta vai ser destruído. No final desse dia. E esse dia, que em detalhes da visão de Pedro, os detalhes dessa hora, lá no 2 Pedro 3, de 8 a 13, ele mostra em detalhes, elementos ardendo, se fundindo, e a terra e as obras que os homens fez, todas se destruindo, todas sendo destruídas. E lá em 2 Tessalonicenses 2,8, o iníquo sendo revelado, a quem o Senhor desfará pelo resplendor de sua vinda. Mas antes dessa hora acontecer, nós temos 24 horas para nós conversarmos sobre as 24 horas das pragas, que o verso 8 comentou. A sétima trombeta, Apocalipse capítulo 11, verso 15, é o ponto de partida. Sétima trombeta, tocou? Quando tocou a sexta trombeta, vocês lembram o que aconteceu? A peste negra. 1/3 parte do planeta Terra morreu. Aquela lá foi produzida por 4 seres que estavam presos ali perto do Eufrates, né? Nós vimos aí o estudo sobre isso em aulas anteriores. Agora essa vai vir de Deus. As 7 últimas pragas. Abriu então Apocalipse 11:15, tocou a última trombeta, o povo de Deus já está selado. Aí os anjos que estavam segurando os 4 ventos da terra, de Apocalipse 7, de 1 a 3, solta a peia e as pragas começam a cair. E a primeira praga, Apocalipse 16, verso 1 e 2, água vira sangue. Ferida no corpo inteiro. É onde separa o joio do trigo. Aonde tiver crente mequetrefe, sai fora. Todo tomado de ferida. Já que ele já sabe que está perdido, pelo contexto da pena inspirada, sai do meio do povo de Deus para se tornar seus piores inimigos. Mas como nós temos um dia para acontecer tudo isso, e vai vir uma praga em cima da outra, completou aquele número que Apocalipse capítulo 6, verso 11 comentou, não morre mais ninguém, não nasce mais ninguém. Nesse dia da ira de Deus, não nasce e não morre ninguém. Os que tiver que morrer, vai morrer antes de fechar a porta da graça. Fechou a porta da graça, abre a porta da desgraça. 7 pragas caindo sobre a face da terra. Só que nenhum cachorro que pertença ao povo de Deus vai virar sua língua. Só o crentinho mequetrefe que está lá no meio, que vai receber a primeira praga, e as demais também. Só que ele sai do meio do povo de Deus. E aí, como não morre mais ninguém, ninguém vai ser atingido pelas denúncias dele, por maior alvoroço que aconteça. Nós vamos estar vendo detalhes disso entre essa aula daqui, que já estamos quase concluindo, e a próxima aula. Vamos estar entrando nesses detalhes. Mas o que é curioso, que antes de cair a primeira praga, olha o cenário do Apocalipse, como que comenta, que veio do santuário de Deus uma voz. No verso 1 do capítulo 16, ouvi uma voz que sai de dentro do santuário de Deus, para que eles vão com as 7 taças e derrame sobre a face da terra. Então, o que o profeta João estava ouvindo, uma voz do santuário de Deus. Esse santuário de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 25, verso 40, nós estudamos anteriormente, que quando Moisés recebeu a orientação para fazer o santuário, foi dada uma ordem clara para ele: faça conforme o modelo que no monte te foi mostrado. Então, no monte, lá no Monte Sinai, ele viu o santuário ambulante lá. Por isso que lá no Apocalipse, no capítulo 21, verso 22, fala que lá na cidade santa, ou lá no céu, eu não vi nela santuário, porque o próprio Deus e o Cordeiro é o seu santuário. Então veja que nós já comentamos sobre isso, essa curiosidade, que esse santuário, que também Daniel, lá no capítulo 7, do versículo 9 ao versículo 11, ele viu o ancião de dia sentado e rios de fogo saindo. E aqui no Apocalipse 16:1 está mostrando esse santuário com fumaça, com fogo, com tudo. Entende, irmãos? Nesse contexto entre o capítulo 15 e o capítulo 16 de Apocalipse. Então essas taças estão saindo de dentro desse santuário. E nós não podemos imaginar o terceiro céu lá, né? Elas estão aqui mesmo. Ele vai estar vindo para cá no desfecho. O selamento, os anjos que vai estar fazendo o selamento estão saindo de dentro desse santuário e vindo selar o povo.
E agora, essa ordem de sair 7 anjos, cada um com uma taça da ira de Deus, para derramar sem mistura. São curiosidades muito interessantes dentro do texto bíblico revelado para nós. A úlcera maligna, então, acontece, que vai separar joio do trigo. Antes, no capítulo 18, verso 4, foi dada a última mensagem para os verdadeiros cristãos que estão aninhados na grande Babilônia, para sair dela. Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e das suas pragas. Tem sido falado isso hoje, o tempo todo. E vai ser falado até no momento final. Mas quantos que realmente vai estar lá, dos que estão ouvindo hoje? Quantos vão estar vivos lá? E estão ouvindo a mensagem hoje e não tomam providência? Fica aninhado aí dentro de casa, porque pastor não deixa vir. Tem gente da nossa igreja, inclusive, que não vem assistir aos estudos aqui, com medo de líderes que não gostam. Porque nós falamos de assuntos aqui muito pesados, fora do convencional, mas assuntos bíblicos. Eu sei de irmãos nossos que não vêm assistir, porque o assunto é pesado. Mas são sinceros, estão lá escutando a mensagem. E gente de outras religiões, então, tem um monte que não vem assistir aqui pessoalmente. Inclusive da nossa igreja. Tem gente que não vem assistir com medo de desagradar alguns líderes da igreja, porque acham que o assunto é muito pesado. É muito pesado. Escatologia é muito pesado. Principalmente que trata de alguns outros assuntos que é mais pesado ainda. Então, não vem, mas assiste lá em casa, quietinho, né? Pede o link, a gente manda o link, não tem problema, e com prazer, sabem que Deus está fazendo a obra no coração deles. De outras religiões, tem gente que eu conheço de outras religiões, que eu já comentei dentro do estudo, que já chegou a guardar o sábado, pintou na porta da loja, e o pastor da igreja deles foi lá e obrigou ele a voltar a trabalhar dia de sábado, e ele está trabalhando dia de sábado. Já era para estar batizado fazendo a obra de Deus junto com a gente, pregando a todo o povo tribilíngue. Mas lá naquele dia vai ter a mensagem final. Sai dela, povo meu. O certo é sair hoje. Quem está ouvindo o apelo do Espírito Santo, sai enquanto tem tempo. Não fica esperando as coisas acontecer, não. Porque do dia da manhã ninguém sabe. O futuro a Deus pertence. Porque se a porta da graça fechar e você estiver metido na grande Babilônia religiosa, não vai ter volta. Vai desencadear um efeito dominó tão grave sobre a face da terra, com essas 7 pragas. Jesus falou que o povo vai desmaiar de terror frente às coisas que acontecerão nesse mundo. Desmaiar, irmãos. Tem gente hoje quase desmaiando de medo do Covid-19, dentro de casa. Está com medo de abrir a porta, está com medo de receber visita. Está com medo de sair para pregar, está com medo de sair para vir assistir o estudo. É muito sério. A crise econômica e financeira não tem dúvida. Mas as 7 pragas vai fazer gente desmaiar de terror. Então por isso que nós temos que alimentar a nossa fé hoje. Nós vamos parar aqui na primeira praga. Hoje vamos encerrar com a primeira praga. Porque eu quero conversar com detalhe cada uma das pragas, mostrando no âmbito bíblico detalhes realmente muito importantes que a Bíblia apresenta sobre essas pragas. Na próxima aula nós estaremos aprofundando da segunda praga em diante. Que Deus abençoe a mim e a você, para que naquele grande dia, eu, você e todos os que estão ouvindo essa mensagem, sejam de fato preparados para cumprir com a missão que o Senhor nos tem confiado. Amém. Esse é o meu desejo, a minha oração. Amém. Santo Deus, muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua revelação para todos nós. Santifica-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade. Amém. Fortaleça o Teu povo, Senhor, a todos nós, para que tenhamos condições de andar com firmeza nos caminhos
e nas oportunidades que Tu tens colocado em nossas vidas. Amém, Senhor. Não permita que venhamos a Te envergonhar ou envergonhar a Tua causa pelo nosso testemunho. Assim seja, Senhor. Proteja o nosso comportamento e blinde a todos nós, Senhor, com o poder do Teu Santo Espírito e com o brilho da Tua palavra, Amém, Senhor. para que sejamos soldados valorosos da Tua causa, baluartes da fé, pregando e ensinando a Tua palavra. Amém, Senhor. Nós Te pedimos e Te agradecemos essas bênçãos, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém.